Saudações, gente bonita. Vamos conversar um pouco sobre geopolítica e geografia. Historicamente, sempre que as condições geopolíticas mudam, a cartografia acompanha essa mudança. Significa o quê? A era do poder dos Estados Unidos, do Ocidente, está acabando, está muito perto de acabar. Isso significa que, tão logo isso aconteça, ou à medida que isso for acontecendo, mudanças sensíveis irão acontecer no mundo inteiro. Alguns países deixarão de existir, outros surgirão. Vamos falar brevemente sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, é claro, as antigas potências vão relutar, vão tentar fazer o impossível para que isso não ocorra, mas não adianta, por mais que elas tentem. A Europa é vendida como um continente mais estável, mas isso é uma mentira deslavada. É o continente do mundo onde as fronteiras historicamente mais estão mudando ao longo das décadas e séculos. E não vai ser diferente dessa vez. Um país artificial como a Ucrânia, vamos começar por ela. O que vai acontecer com a Ucrânia? Olha, o mais provável é isso aqui. Novorússia incorporada imediatamente à Rússia, a Malorrússia incorporada ao longo do tempo para a Rússia e a Rússia sob Carpátia igualmente. E a Ucrânia, bom, talvez ela continue existindo nesses três oblastes de maioria ideologicamente ucraniana, ou seja, extrema-direita, nazifascistas, esse tipo de coisa, né? Então, talvez ela continue existindo. Uma espécie de Hungria eslava. Nós todos sabemos que Taiwan é China e que o bom filho a casa torna. Nesse sentido, a reunificação muito provavelmente vai acontecer, inclusive com essa mudança aí na bandeira do novo país. Acreditamos muito nisso. Quanto ao terceiro estado artificial, o que foi criado como colônia europeia na Ásia, olha, originalmente, lá no começo, até 6 de outubro, existia uma chance de 2 estados, mas agora nós não acreditamos mais nisso. O mais provável é que haja somente um estado do rio ao mar. Certo? Um estado condominial. A Arábia Saudita também pode passar por algumas mudanças, porque a Jordânia é um país que não faz muito sentido, sabe? Aquele pedaço imperialista controlado pelos Estados Unidos, não. É mais provável que haja uma única Arábia. Etiópia. Etiópia também vai sofrer mudanças. Ela foi roubada da Eritreia no início dos anos 90 e com as mudanças nas condições políticas, é provável que o roubo seja desfeito e ela seja reunificada. Já a Somália é uma construção artificial, então a Somalilândia precisa se libertar. Nós acreditamos que isso vai acontecer, que a Somalilândia se liberte do opressor pró-americano Somali, né? E temos uma nação um pouco mais estável ao norte. Outro estado artificial é a parte sul da Península Coreana, ocupado pelos americanos. Com o fim do poder unipolar americano, é provável que a península se reunifique e se transforme nisso que vocês estão vendo. Felizmente e finalmente. Sendo anarquistas, a gente queria um mundo sem fronteiras. Mas a gente sabe que o mundo não é aquilo que a gente quer. O mundo depende de uma série de fatores. Então as fronteiras muito provavelmente, quase certamente, vão continuar existindo. Nesse sentido, é melhor que elas sejam justas, já que elas têm que existir. Como a justiça acaba sendo um atributo da força, e a força está mudando de lado, é provável que muita justiça seja feita. Infelizmente, não na velocidade que a gente gostaria. Mas se alguém ver esse vídeo em 10 anos, é muito provável que as coisas estejam pelo menos bastante aproximadas com isso que nós dizemos. Acreditamos, inclusive, em outras mudanças fronteiriças nos Estados Unidos, caso eles continuem existindo. Não acredito que continue por muito tempo, certo? Vai haver mudanças, outras também no continente africano. Eu não sei até que ponto a Nigéria é um país viável. Vai haver mudanças na Ásia. Vai haver muitas mudanças na Europa, mas o mundo é assim. A gente tende a achar que é tudo permanente, que nada vai mudar, a gente se acostuma. Mas eu sou geógrafo, gente. Se tem uma coisa que eu sei, que eu aprendi, é que as fronteiras mudam com muito mais facilidade do que a gente pensa. Em alguns casos,
Felizmente isso acontece. Como assim, felizmente? Vamos tomar um café enquanto a gente conversa. Olha, a maioria das fronteiras no continente africano, para não dizer todas, foram desenhadas por europeus. Então, muita injustiça foi cometida. Nós acreditamos, inclusive, que os estados do Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, que já estão começando um processo, talvez se unifiquem no futuro. Talvez se envolva o Senegal, talvez se envolva a República Centro-Africana. A gente não sabe, mas existe uma chance muito grande disso acontecer. Isso seria ótimo. Da mesma forma, tem nações, como a gente falou, citou o caso da Nigéria, que não fazem sentido. A diferença entre o sudoeste iorubá, o sudeste cristão e o centro-norte muçulmano são muito grandes. Até que ponto essa diferença vai ser viável de ser administrada? A gente não sabe. Pode ser que não dê certo. Pode ser que dê, mas pode ser que não dê certo. Então a África é um continente que certamente ainda vai passar por mudanças profundas. O velho paradigma de manter as fronteiras da época da colonização, a partir do momento que os Estados Unidos mancomunaram para separar a Eritreia da Etiópia, esse paradigma foi-se embora. E onde passa boi, como se diz em Goiás, passa boiada. Eu particularmente torço muito para a criação de um Estado sahelino. Oxalá.